Primeiramente, bom dia a todos os plantonistas. Como é que tá o seu dia? Tá bom? Vai ficar melhor agora. Vamos falar da briga do Silas Malafaia e dos pastores evangélicos com os ministros palacianos do governo Bolsonaro, que são Ciro Nogueira, a Flávia Arruda, mas entrou também na briga o ministro das comunicações, que é o Fábio Faria. A coisa tá feia. O Silas Malafaia fez um vídeo ontem detonando os ministros do Bolsonaro e falando: se vocês não trabalharem para a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, vocês têm que sair fora do governo. Você acha que o Ciro Nogueira vai sair do governo só porque ele não quer o André Mendonça como ministro do STF? Obviamente que não. Mas a pressão para que o Bolsonaro tire o centrão do governo está maior do que nunca. Essa pressão vem dos evangélicos. Por outro lado, o centrão aproveita a fragilidade do governo Bolsonaro para pressioná-lo a desindicar, não sei se essa palavra existe, se não existir, acabei de inventar, a tirar a indicação do André Mendonça para o STF, que é o evangélico terrível que o Silas Malafaia, o Marco Feliciano e os outros líderes evangélicos aprovaram a nomeação dele. Então o Bolsonaro tirando o André Mendonça, ele entra em pé de guerra com os evangélicos. O Bolsonaro tá com um problemão. E nessa briga, sabe para quem eu tô torcendo? Pra briga. É claro que eu tô torcendo pra briga. Eu, por mim, colocava todos eles numa arena e falava: briguem, fascistas. É fascista contra fascista. Eu vou mostrar aqui o vídeo do Silas Malafaia já e a gente vai rir junto, porque ó, tá bom, tá muito bom o vídeo do Silas Malafaia pra dar risada e depois a gente analisa aqui o que tá pra acontecer, porque o Bolsonaro está, pela primeira vez, tem um incêndio gigantesco dentro do governo, dentro do Palácio do Planalto, um incêndio gigantesco, e o Bolsonaro não tem água para apagar o incêndio. Eu vou jogar gasolina aqui, já mostrando o vídeo, mas antes, um segundinho. Você fora Bolsonaro, e se nesse fogaréu você também apaga com gasolina, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha, é um segundo e não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Aqui a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. Aqui é resistência pura, tanto nas redes, em todas as redes sociais possíveis a gente tá, como também nas ruas. Então inscreva-se aqui no canal e você tá fortalecendo a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E também na descrição do vídeo, embaixo do vídeo aqui na descrição, eu deixo sempre o meu outro canal, o canal secundário, que chama Thiago dos Reis. Inscreva-se lá também, que aí você ajuda mais ainda a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Agora, vamos falar sobre o Silas Malafaia. Ó, eu vou mostrar o vídeo do Silas pra gente dar risada aqui, ó. Tá aqui Silas Malafaia. Eu sei, ninguém é obrigado a ver bandido por... O vídeo tem 1 minuto e 40 segundos. Ninguém é obrigado. Se você não quiser ver a cara do Silas, pule 1 minuto e 45 segundos. Mas eu vou falar. Você vai dar risada com o desespero dele. O ministro Fábio Farias da Comunicação, eu tenho relacionamento com ele, me ligou dizendo: pastor, eu não tive jantar nenhum não. Tanto é que a Folha publicou a correção. Mas eu disse pro ministro, e vou dizer aqui, eu disse: ministro, você é obrigado a emitir uma nota clara de apoio a André Mendonça. Os ministros palacianos são políticos. Ele, o ministro Ciro Nogueira, que é da Casa Civil, e a ministra Flávia Arruda, que é da Secretaria de Governo, são políticos. Eles são obrigados a emitirem nota e trabalharem pela indicação do presidente. Isso é uma vergonha, minha gente. Onde é que nós vamos parar? Que história é essa? Não somos nós, pastores, que indicamos. Eu já disse aqui, se o presidente quer nomear alguém terrivelmente católico, ele vai perguntar a deputados e senadores, ele vai perguntar à imprensa ou vai perguntar aos bispos? Essa que é a questão, minha gente. Não é pastor que está indicando André Mendonça. É uma vergonha, é um preconceito e uma tremenda de uma safadeza contra André Mendonça. A indicação de ministro do STF é política. Vou repetir aqui. Os ministros Ciro Nogueira, Fábio Farias e Flávia Arruda, que são políticos e ministros do Palácio, são obrigados a defenderem a indicação do presidente Bolsonaro, são obrigados a trabalharem em favor de André Mendonça. Não querem? Cai fora daí. Não podem estar aí nesse lugar. Às vezes a imagem tremia porque eu tava rindo, viu? Esse é o desespero do Silas Malafaia, por quê? Na esteira disso tudo que aconteceu, o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou uma liminar do Malafaia que queria obrigar o Senado a pautar a sabatina do André Mendonça. Então o STF negou, ou seja, segundo o STF, decisão do STF não tem para quem recorrer,
É o Senado Federal quem decide, o STF não vai interferir nisso, obviamente, mas é o Senado Federal quem decide quando o André Mendonça vai ser sabatinado e aprovado ou desaprovado pelos senadores. Ou seja, a decisão cabe única e exclusivamente ao senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre tem um problemão pessoal com o Bolsonaro. O Davi Alcolumbre odeia Jair Bolsonaro. E o Davi Alcolumbre, ele começou a atrasar a sabatina do André Mendonça, indicado do Bolsonaro, que tem o aval do Silas Malafaia ao STF, e aí chegou num nível em que não só o Davi Alcolumbre, mas algumas dezenas de parlamentares começaram a falar mal do André Mendonça. E eu vou te falar uma coisa que muita gente não sabe, mas lá no Congresso é assim, se você fala, tem muita gente que é fofoqueira, que você não viu o que acontece naqueles prédios do Senado e da Câmara dos Deputados, tem de fofoca lá. Então, coisa que um fala para um, chega nos ouvidos de mais outros 100. E aí, quando você fala e o outro fala, vai mudando a fala. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, todo mundo sabe quem são os parlamentares que não querem o André Mendonça. Chegou num nível em que esses parlamentares, por sobrevivência própria, dizem, o André Mendonça não pode ir para o STF. Porque esse cara vai para o STF, esse cara vai ficar 28 anos lá ferrando a minha vida. Porque ele sabe que eu não queria ele lá. Então tá um problemão para esses todos, e eles falam, o André Mendonça não vai passar, ponto final, acabou, e o Davi Alcolumbre tá falando, eu bati o pé, não vai passar o André Mendonça, eu não vou sabatiná-lo. O Bolsonaro que indique outro nome. O Centrão aproveitou isso para começar a sugerir outros nomes para o Bolsonaro. E veja bem, tem uma coisa que para mim é muito curiosa, e para você também, vai explodir sua cabeça. Todos os nomes que o Centrão está indicando ao Bolsonaro são nomes ligados ao Renan Calheiros. O Renan Calheiros, que é o relator da CPI da Covid, que é um dos maiores anti-bolsonaristas que tem. E ele é quem está indicando os outros nomes. Só para você ter ideia de como as coisas lá são confusas. Você consegue imaginar o Renan Calheiros indicando para o Bolsonaro um ministro? Por quê? Porque estão juntos? Não, porque o Renan Calheiros faz parte do Centrão, queira você ou não, e eles são aliados há décadas, muito antes do Bolsonaro aparecer. Então eles estão todos com o mesmo objetivo, que é o quê? Colocar alguém político no STF, fazer uma indicação política para o STF. Se o cara for evangélico ou não interessa para eles. Então tentaram alguns nomes que não vingaram porque as lideranças evangélicas não querem. Só que chegou no momento em que o Centrão começou a pressionar tanto, e já passaram-se 3 meses da indicação do André Mendonça, e ele não é sabatinado, e o Davi Alcolumbre bateu o pé, em que os evangélicos começaram a falar, peraí, não, paute o André Mendonça, paute o André Mendonça. E vendo a movimentação do Centrão, agora o Silas Malafaia, é a primeira vez que ele fala nominalmente num vídeo, assim, e você vê, ele fica assim no vídeo, tudo. Ele fala, é o Ciro Nogueira, é a Flávia Arruda e é o Fábio Faria. São 3 ministros, eles são políticos, a indicação para o STF é política, eles têm que defender ou que saiam do governo. Agora você acha que a Flávia Arruda, o Ciro Nogueira e o Fábio Faria vão sair do governo só porque eles não querem o André Mendonça? Obviamente que não. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão ligar para o Bolsonaro, e eu vou te dar um spoiler, com certeza já ligaram, e vão falar, Bolsonaro, tira a indicação do André Mendonça, porque não tá dando, esse cara não vai passar, Bolsonaro. Você tá perdendo tempo, podia ter alguém lá no STF, um ministro a mais indicado por ti, e não tem. E você tá ali perdendo tempo por causa dos evangélicos. Você fez a promessa, desfaça a sua promessa. Porque a gente já tá por aqui com você, Bolsonaro. E vamos lembrar, eu falei isso no dia em que o Ciro Nogueira foi contratado pelo Bolsonaro, enfim, foi nomeado ministro. Eu falei, o chefe não é o Bolsonaro, o chefe hoje é o Ciro Nogueira. Se numa reunião do Ciro Nogueira com o Bolsonaro gritar com o Ciro Nogueira, não pense que quem será demitido é o Ciro Nogueira. Não, quem será demitido é o Bolsonaro, porque quem manda é o Centrão. O Bolsonaro é o palhaço que tá lá para fazer o circo dele, promove alguns atos fascistas no meio, enquanto o Centrão pode saquear os cofres públicos. Mas agora o Centrão falou, peraí, Bolsonaro, eu quero o Ministério da Economia e eu quero também a indicação para o STF. Tá um problemão. Para piorar para o Bolsonaro, a aprovação dele entre os evangélicos caiu. Na penúltima pesquisa, ele tinha 37 pontos de aprovação entre os evangélicos. Na última pesquisa, eu estou comparando 2 Datafolhas. Os outros institutos têm porcentagem um pouquinho diferente. Mas na última do Datafolha, caiu 8 pontos a aprovação do Bolsonaro entre evangélicos. E isso se dá por 2 fatos. Primeiro,
que a Igreja Universal parou de falar bem do Bolsonaro. Eles atacam Lula, tudo mais, com fake news, tudo mais, a Record, mas parou de falar bem. E o segundo é que os evangélicos que mais apoiavam o Bolsonaro são da parcela mais pobre da população, que é uma parcela que está sofrendo agora por conta dos desmandos na economia, do desastre econômico do Bolsonaro. Então, mesmo eles pensando que o Bolsonaro é Deus, o Bolsonaro é o melhor, o Bolsonaro é o enviado de Deus, eles falam, peraí, meu, o enviado de Deus está ferrando a minha vida, não gosto mais do Bolsonaro, sai Bolsonaro. Eles podem até rejeitar, cair em fake news e rejeitar o PT, mas eles não querem o Bolsonaro de jeito nenhum. Então, a coisa tá ruim pro Bolsonaro, ele precisa dos líderes evangélicos mais do que nunca, porque na próxima eleição, se o Bolsonaro quiser qualquer chance de ganhar a eleição, de eleger muitos deputados e tudo mais, ele vai precisar que os evangélicos cometam o mesmo crime que cometeram em 2018, que é pedir voto dentro da igreja, é crime. Ele vai precisar que esse crime seja cometido. E para que eles cometam o mesmo crime de novo, o Bolsonaro tem que pagar. Porque senão ele vira um caloteiro. Cometemos o crime aqui, a gente pediu voto, a gente te elegeu, o Bolsonaro aí chega na indicação do STF, você não indica? O primeiro já passou, seria o primeiro indicado ao STF, seria um terrivelmente evangélico. Já passou, não foi. Agora o segundo você não vai indicar? Peraí, a gente põe abaixo o Bolsonaro. Imagina, o Silas Malafaia tá bravo com os ministros palacianos. Imagina quando o Silas Malafaia voltar a sua raiva ao Bolsonaro, ele começar a ficar com raiva do Bolsonaro. A coisa fica ruim, mas fica feia a coisa pro Bolsonaro, que ele vai chegar lá na igreja e falar, o falso Messias, esse é o diabo, é o falso Messias. Imagina isso nas igrejas dele, que tem milhões e milhões de fiéis, e que esses fiéis têm família e tudo mais, e eles falam com outras pessoas. É um estrago sem fim pro Bolsonaro. Veja bem, esse é o tipo de fake news que se eles falam contra o Lula, não cola, mas contra o Bolsonaro cola, ainda mais depois dele ter matado 600 mil pessoas, depois desse desastre econômico das pessoas comendo osso e tudo mais. Come osso quem tem sorte, a maioria dos locais não entrega osso de graça, tem muita gente que não tá comendo nada, tá passando fome. Então, o Bolsonaro ele tá tá um fogaréu no Palácio do Planalto, e eu vou te dar um spoiler da semana que vem. Essa semana, dia 13 agora, seria a convocação do Paulo Guedes na Câmara dos Deputados. O Paulo Guedes foi convocado, ele iria dia 13. Só que por conta do feriadão, essa semana é uma semana em que teremos poucos parlamentares lá em Brasília. A maioria tira a semana inteira de férias. E aí, o Paulo Guedes ia ter um depoimento lá, mais ou menos calmo, não ia ser visto por tanta gente e tudo mais. Só que o Paulo Guedes foi viajar, ele deu um baita de um tiro no pé, e o Paulo Guedes vai voltar só na semana que vem. Ele viajou para tentar se safar, para ganhar uma semana, e ele volta na semana que vem, quando terá o Congresso todo cheio, e o Centrão vai estar lá, sabe para quê? O Centrão pegou esse fogaréu que está no Palácio do Planalto, o Centrão vai tacar gasolina, querosene, radioativo, tóxico, vai tacar tudo para esse fogaréu explodir no Paulo Guedes. Por quê? Porque o Centrão quer o Paulo Guedes, assim, completamente no chão, para o Centrão falar, Bolsonaro, a gente quer ou o Ministério da Economia ou a indicação para o STF. Você escolhe agora, qual você vai entregar para a gente? Esse ou esse? Pode até ser que o Bolsonaro fale, não, eu entrego a cabeça do Guedes, se que aí o Ministério da Economia Central, mas eu preciso do André Mendonça porque eu preciso do apoio dos evangélicos. E eu vou te falar o que acontece. O Centrão fala, tá bom, que bom. Eles pegam o Ministério da Economia e falam, sabe o quê? Daqui 2, 3 semanas eles falam, Bolsonaro, a gente também quer a cabeça do André Mendonça, a gente quer indicar o nosso ministro pro STF, o nosso. O Bolsonaro tá com um problemão. E se o Bolsonaro entrega o André Mendonça, eu te falo, acaba o governo do Bolsonaro no mesmo dia, porque os evangélicos vão pra cima do Bolsonaro, eles viram oposição do dia pra noite, aí você vai ver todo esse pessoal que tava com o Bolsonaro há muitos anos se voltando contra ele. Tá ruim a situação. Eu no lugar do Bolsonaro, eu não sei qual atitude ele pode tomar aí que vai melhorar muita coisa. Só que eu sei o que o Bolsonaro está fazendo. Sabe o que ele está fazendo? Empurrando com a barriga. Ele está empurrando com a barriga o problema há 3 meses e acontece uma coisa na vida. Há problemas que você pode empurrar com a barriga que eles desaparecem. Há problemas que se você empurrar com a barriga, isso vale para tudo na vida, hein? Não só em política, em tudo na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Há problemas que se você começar a empurrar com a barriga, a postergar a solução desse problema, sabe o que acontece? Um probleminha se torna um problemão. Como, por exemplo, um incêndio. Você deixa lá o incêndio, depois eu apago esse fogo. Quando você vê, pronto, queimou tudo. É isso que está acontecendo. E no que der pra gente jogar gasolina, a gente joga gasolina na fogueira. Briguem, fascistas, que tá muito bom de ver os fascistas todos desesperados. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som em Belém do Pará. A gente rodou em Belém do Pará faz 10 dias e eu não mostrei aqui, você acredita? Tanto vídeo que eu tava recebendo naquela semana, mas aqui eu vou mostrar Belém do Pará.
no osso. E não gasta caro, energia já se viu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou um pouco, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. 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 É isso aí, meu povo. Se você tem ideia contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal do YouTube Plantão Brasil. Tá aqui. Quem é fora Bolsonaro, inscreva-se. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário do Pix, PicPay, também as minhas outras redes sociais. Falou!